Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos continuar aqui com a nossa aula de Excel, né? Já estamos fechando aí esse assunto na aula de aplicativos básicos, né, de informática. E na aula passada nós vimos tabela dinâmica, gráfico dinâmico, vocês viram assim o quanto, né, que é legal, dá para fazer bastante coisa. E hoje o nosso assunto será PROC-V e o CONT-C e o SOMA-C. Então vamos ver três funçõezinhas que são bem interessantes aqui dentro do Excel e que facilita bastante, principalmente quando a gente tem planilhas como essa daqui que eu vou enviar para vocês. Tá? Então essa planilha aqui é de uma biblioteca, eu peguei ela da internet, de uma universidade lá do Ceará. Então, assim, é uma planilha muito grande que tem livros aqui de diferentes áreas, então de ciências exatas e da natureza, aí descendo aqui tem livros estrangeiros, né, tem livros de outros institutos, então assim, tem muita informação. E aí, tem da Bahia, enfim, ó, tem muita informação aqui dentro dessa planilha. E quando a gente tem esse tipo de planilha, a gente quer extrair algum conhecimento dela, existem algumas funções, né, que são importantes para fazer uma varredura e procurar coisas dentro dela. Então, vamos supor que eu estivesse fazendo uma busca nessa biblioteca pelo código do livro, aluno olhou em algum lugar, né, e aí eu preciso dar baixa ou procurar, né, o livro eu posso procurar por nome ou por código, mas comumente é normal o código, porque o nome ele tem que estar escrito exatamente igual para achar. Então eu vou simular para vocês como fazer um PROC dentro de uma lista tão grande de livros, como que eu posso, por exemplo, digitar o código, sei lá, 300, e na hora que eu digitar o código 300, ele faz uma varredura, ele na planilha vem aqui, busca o código 300 e traz, né, o autor do livro, o título do livro e o preço do livro pelo código. Então vamos supor que alguém vem, traz o código e solicita essa informação. Então para isso a gente usa uma função chamada no Excel de PROC-V, tá? Então é essa função, né, PROC vem de procura mesmo, então ele faz uma procura na vertical, tá? Então eu tenho o PROC-V e eu tenho o PROC-H. O PROC-V ele faz a procura na vertical, se fosse o PROC-H ele faria a procura na horizontal. Nesse caso aqui a maioria das planilhas elas vêm nesse formato onde os rótulos estão aqui em cima, né, e os dados estão na vertical. Então vamos lá. Então, sempre o meu campo de busca vai ser aqui pelo código. Então, quando eu digitar aqui, por exemplo, o código 2, eu quero que ele faça uma varredura nessa planilha. Então, é aqui, aqui e aqui que eu vou colocar os meus dados. Eu vou deixar aqui de antemão, ó, o número 300, porque inicialmente ele vai fazer uma varredura no código 300 para mim. E qual o código que eu vou usar? O PROC. Então, eu coloco igual, chamo a função PROC-V, né, que é da vertical, informo qual o valor procurado vai ser sempre essa célula aqui, onde eu vou inserir o código, ponto e vírgula. Aí ele pede, então é só ir seguindo aqui, né, ele pede a matriz, então qual tabela que ele vai fazer a análise? Bom, ele vai fazer a análise nessa tabela aqui, ó, então eu tenho que fazer uma seleção em toda a matriz desse Excel. Então, eu vou fazer uma seleção até o último item, né, dessa planilha. Ó, então, ele vai lá do A1, né, até aqui o D329. Então, essa é a minha matriz aqui de busca de livros. Aí, quando eu coloquei essa matriz, ó, do A3 até o D329, eu coloco um outro ponto e vírgula. E aí ele fala qual o número do índice da coluna que você quer mostrar. Bom, eu quero mostrar aqui o autor. O autor está em qual índice? O que é o índice da coluna? É a posição. Então, esse aqui está na posição 1, 2, 3 e 4. Então, quando ele fazer a varredura, eu quero que ele mostre a coluna 2, que é o autor. Então, eu venho aqui, ó, e coloco o número 2, é o índice da minha coluna. Eu coloco um ponto e vírgula. Quando eu coloco o ponto e vírgula, ele pergunta se eu quero achar uma correspondência aproximada ou exata. Eu quero sempre exata. Então, eu vou colocar falso aqui,
fecho parênteses e dou Enter. Então, olha só que legal, ele já achou que o código 300 é o Pimenta, o autor. Se eu colocar aqui, ó, 2, ele vai me trazer o Hernandes. Se eu colocar, sei lá, 20, ele vai me trazer o autor que tá lá no 20. Então, ele é como se fosse uma área de busca, tá? Então, por isso que chama PROC, de procura. Então, uma função muito fácil de ser utilizada. Poderia ser um texto aqui? Poderia, tá? Então, se eu estivesse procurando por autor específico ou por um título específico, é só trocar, tá? O item de procura. Então, eu venho aqui, vou fazer o próximo para ele chamar o título também. Então, vou colocar aqui, ó, PROC-V, porque é uma procura na vertical. O valor procurado vai continuar sendo pelo código. Coloco o ponto e vírgula de novo. Eu tenho que selecionar a matriz, ou como eu já sei de cor, eu poderia ter simplesmente colocado lá o mesmo do de cima, né? Que é de A1 até o D329, né? A1 não, é de A3, né? Ele inicia A1 aqui, A2 aqui, é de A3 a 329. Aí eu coloco o ponto e vírgula, agora o título ele tá no índice 1, 2, 3. Então, o índice tá no índice 3 e eu coloco aqui o falso. Prontinho, terminei. E aí ele já me traz aqui que o item 20 é biologia celular. Vamos ver se é isso mesmo? Aqui, ó, o item 20, biologia celular e molecular. E agora eu vou trazer o preço. E aí eu já vou copiar aqui até essa parte, ó, do A3 até o D3, vai eu utilizar A3 a D329. Então, eu vou colocar igual, vou colocar o PROC-H não, PROC-V. Mesma coisa, vou procurar pelo código, ponto e vírgula. Como eu já sei o item, eu vou digitar A3 até D329. Então, como eu já sei, né, de cor, qual que é, então eu vou colocar aqui para não ter que selecionar tudo de novo. Então, é a mesma matriz. Agora, qual o índice que eu quero que mostre? É o preço. O preço está no 1, 2, 3, 4. Está no item 4. Então, eu coloco aqui índice 4 e coloco um F de falso para ele me trazer sempre a correspondência exata. Aproximada para mim não serve. Né? E aí, ele traz aqui o preço. Eu vou mudar para valor monetário, né? Porque isso daqui eu tô tratando de dinheiro, e aí tá prontinho a minha PROC. Então, olha só que legal. Se eu colocar outro código, 40, ele me traz outro livro. Se eu colocar o livro 340, não sei se chega a ter esse código, ó, não tem. Então, ele não me traz nada, porque eu não tenho o código 340. Aqui, ó, nessa matriz. Opa, tem lá para baixo, né? Que são outros livros, mas aqui, ó, não deve ter nenhum livro com código 340, ó, ele sai, deixa eu voltar aqui, ó, ele sai, tem sim, 300, tá, mas ele tá em outra matriz, ó, aí aqui eu tenho que fazer outra busca, né, aqui, porque a minha matriz aqui ia até 326, então, ele faz um intervalo contínuo. Então, se eu quiser fazer outra busca lá para baixo, eu vou ter que usar eu posso usar essas mesmas funções aqui, só que para a próxima lista de livros, porque a planilha ela tá separada, né, por classificação. Então, se eu quiser procurar o próximo código, né, eu vou fazer a procura por aqui. Então, eu vou mudar um pouquinho. Então, eu tenho aqui o código, ele vai fazer o PROC-V, só que eu vou mudar, né? Então, aqui é o H341, que é de busca, então ele trouxe certinho. E aí, ele vai fazer uma varredura do A342, que é esse daqui, até o D421, tá? Então, ele muda o que? A matriz, tá? Então, ó, a gente vai mudar a área de busca dele aqui, ó. Ele vai buscar em outra matriz, tá? Então, qual é a matriz que ele vai buscar? Essa daqui, ó. Vou selecionar.
Então, ele vai fazer uma varredura numa nova matriz de valores. Então, olha só. Então, do A 341, do D até o D 421. E aí, a mesma coisa, o autor aqui, ó, ele continua na coluna 2. Então, o restante eu não preciso mudar, né? Então, eu vou dar um Enter e aí, né, o item 340, ele já achou o autor aqui, ó, Carvalho, Hernandes, alguma coisa. Então, tô conseguindo fazer o PROC-V. Aí, o que eu tenho que fazer? Usar esse mesmo intervalo aqui para os outros, né? Então, eu tenho que mudar o intervalo para cá, ó. Dar a matriz para cá. Copiando e colando. E para o valor, eu tenho que mudar também essa matriz. É o setor de busca, né, dele. Então, muda. Tudo muda. Aqui, ó. Deixa eu só aumentar. Que ele tá sem espaço, né? Aqui, ó, para mostrar. Mas ele tá fazendo a busca certinho. Só do valor aqui, que faltou alguma coisa. B. H, 341. E aí, ele vai buscar dentro dessa matriz aqui, ó. Certo? É o item 4. Ó, R$202. Então, se eu colocar os próximos códigos aqui nessa outra matriz, que nem 328. Então, ele vai me trazer os códigos dessa matriz aqui de baixo, tá? Então, super tranquilo, tá? O PROC-V para ser utilizado. Esqueci como faz essa fórmula, o próprio Excel relembra, né? Na hora que eu chamo o PROC-V, é só ir seguindo os próprios critérios que ele vai dando, né? Então, na hora que a gente chama o PROC-V, ó, ele mostra aqui o que ele precisa. Ele precisa de um valor que ele está procurando, então qual é aonde que eu vou colocar os meus dados, a matriz, o que ele vai ter que fazer, aonde que ele vai fazer a procura e qual o índice que você quer que apareça quando ele achar, né, o valor procurado. Então, muito fácil, né, de utilizar essa função, é uma função super tranquila. A próxima função que eu quero mostrar para vocês é o conte, né, então eu quero contar alguma coisa aqui dentro com base em alguma condição. Então, é o conte-C. Então, vamos supor que eu quero contar aqui dentro desses títulos quantos livros contém a palavra biologia, por exemplo, aqui dentro dessa matriz, né? Então, vamos lá. Então, olha, essa é uma outra função que é super tranquila. Então, vou chamar a função conte-C. Essa daqui, ó. Então, esse daqui é mais fácil que o outro. Eu tenho que dar um intervalo que ele vai contar. Então, eu quero que ele conte aqui os títulos dos livros. Então, eu só vou dar um intervalo dos títulos. E eu quero que ele encontre, né, os livros que tem a palavra biologia aqui dentro. Então, quantos livros contém a palavra biologia? Então, eu já dei o meu intervalo e agora eu tenho que dar o critério. O critério no conte-C, a gente sempre vai fazer através de aspas duplas, tá? Então, é dentro das aspas duplas que eu coloco o meu critério. Então, qual é o meu critério? Que contenha a palavra biologia. Então, quando eu quero, se eu quisesse exatamente a palavra biologia, eu só escrevia biologia, mas eu quero biologia dentro de vários outros itens. Então, eu vou colocar isso entre aspas. Assim, ó. Tá? Desculpa, entre asterisco. Tá? Então, eu coloco 2 asteriscos e aqui eu coloco a palavra biologia. Então, ele vai fazer uma busca, né? É como se fosse esse asterisco está contido, né? Então, ele vai fazer uma varredura na palavra biologia em todos os títulos. Só isso, tá? E aí, eu dou o Enter, ó, ele me trouxe que tem 12 livros com a palavra biologia. Será que tá certo? Vamos fazer uma busca, ó. Ctrl L, eu faço uma busca, ó, com a palavra biologia. Então, vamos procurar quantas vezes ela aparece, ó. Uma... Opa. Ai, perdi a conta. Peraí, deixa eu começar de novo lá do início. Vou colocar aqui, ó, o mouse, vou dar o Ctrl L, a palavra biologia, ó. Então, aqui não conta, né, porque é a minha própria fórmula. Aí, achou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5...
6, 7 livros, 8 livros, 9, 10, 11 e 12 livros, que é o último aqui da lista. Então, tá certinho, tá? Então, vocês, às vezes vocês colocam algum que é menor, mas eu poderia procurar qualquer palavra. Então, é só mudar aqui, ó, a palavra, se eu quisesse achar a palavra álgebra, por exemplo. Então, eu faria o Conte C com a palavra álgebra. Quando que essas fórmulas são importantes? Quando eu tenho uma lista com muitos itens e eu preciso fazer a varredura, né? Eu poderia procurar o código também, que tem a palavra, né, biologia. Então, assim, tem muita coisa que dá pra gente fazer. Agora, outra coisa que eu poderia fazer aqui, ó. Quantos livros acima de R$100 possui na categoria Ciências Exatas e da Natureza? Então, eu quero que ele conte com base numa condição. Então, eu coloco aqui, ó, igual, Conte C. Tá, a primeira coisa que ele pede é o intervalo. Agora, eu quero esses valores numéricos aqui, ó. Então, eu quero que ele conte um intervalo específico. E dentro desse intervalo, qual é o critério? Bom, o critério são livros acima de R$100. Então, entre aspas, aqui eu vou colocar só assim, ó, maior que 100. Só isso. Olha que difícil, tá? Então, ele me traz aqui que tem 110 livros que custam mais de R$100. E se eu quisesse saber a soma desses livros, tem como? Também tem. Aí eu uso soma C. Então, soma C, aí eu dou esse mesmo intervalo para ele. Gente, é muito tranquilo, né? O Excel é muito útil para fazer algumas coisas. Sim, nas empresas vocês vão utilizar muito, às vezes cai o sistema, não funciona o sistema, é importante que vocês saibam fazer de outras formas, né? Então, ó, o intervalo, qual é o meu critério? Eu quero que ele faça a soma só dos que são mais de R$100. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Ele fica praticamente idêntico à outra, só que eu estou usando a soma, né? Ó, maior que 100. Fecha o parênteses, então dá... Ó, eu tenho 110 livros que custam, né, mais de R$100. Então, eu tenho R$21.444 em livros que custam mais de R$100. Aí eu poderia outro argumento. Quantos livros então custa menos que R$100? Menos ou igual a R$100? Então, a mesma coisa. Eu vou usar aqui, ó, o conte, porque eu quero contar. Jogo de novo o intervalo dos livros. Então, coloquei aqui o intervalo desses livros. E aí, qual é o meu critério? Bom, meu critério agora é que ele seja menor ou igual a 100. E aí, fecha aspas. Dá para fazer a soma também? Sim, né? A soma desses 216 livros também dá para fazer, tá? Então, é só colocar lá igual. Agora, soma C, é uma soma com condição. Então, de novo, eu vou colocar aqui o intervalo dos livros, né, que é o intervalo que ele vai fazer essa soma, ponto e vírgula, e o critério é o mesmo critério que o anterior, porque agora ele vai fazer a soma dos que são menores ou igual a R$100. E aí eu coloco um parênteses aqui, então super tranquilo. E aí o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês coloquem, né, façam essa procura, contem aqui algum livro que tenha um título que vocês podem escolher, coloquem na parte dos preços aqui, coloquem os critérios que vocês quiserem para as próximas matrizes de livros que tem aqui embaixo, tá? Então, como atividade, né, eu fiz uma, mas eu quero que vocês façam para os outros lotes. Tá? Então, tem mais alguns aqui, ó, tem várias linhas, tem de livros estrangeiros, né, aí descendo, né, tem Instituto de Humanidades, e aí os critérios é de vocês, tá? Vocês não precisam usar sempre os mesmos que o meu, eu quero que vocês utilizem critérios para varredura em todas as matrizes aqui dessa planilha, tá? Então, isso aqui vai ficar como atividade. Aí, uma outra função bem rápida que eu quero mostrar do Conte C, que eu acabei não falando ali, é a seguinte. Então, vamos supor, aqui eu fiz uma planilha bem pequenininha,
Nossa, essa cor aqui acho que tá difícil de visualizar, se eu colocar um tom mais claro aqui. Então, vamos supor, né, que eu tenho aqui um mercado e aí vai ter uma lista enorme e eu quero fazer a soma das vendas de uma categoria só, em específico. Então, eu quero fazer a soma só dos produtos que são fruta. Então, tem como? Ou só dos não perecíveis? Tem sim. Então, ó, a gente vai usar também o soma C. Isso eu não mostrei ali nos livros, coloquei aqui especificamente. Então, qual a soma das vendas de frutas? Então, o que eu quero, qual o intervalo, né, que eu quero que ele analise? Eu quero que ele analise esse intervalo aqui, ó, de categoria. Então, esse vai ser o base. Qual é o critério? O critério é fruta. Se fosse estar contido, eu utilizaria o asterisco, mas como eu tenho exatamente a palavra fruta escrita, então vocês podem colocar fruta. Se fosse que tivesse contido a palavra fruta, vocês colocariam asterisco antes e asterisco depois, que não é o caso. E aí, quando eu coloco ponto e vírgula, ele quer um intervalo de soma. Então, eu quero que ele some só o valor das frutas. Onde estão os valores da soma? Tá aqui, ó, nessa coluna. Aí, eu seleciono essa coluna. E aí, ele vai me trazer só a soma das frutas, ó. Então, 300 com 500 com 800 dá exatamente R$ 1.600. Se eu tivesse uma planilha gigante aqui, seria útil, né? Então, qual foi a venda de frutas nesse dia? Qual foi a venda de sei lá, de qualquer outro item aqui nesse dia. Então, fica bem legal, tá? É uma fórmula muito útil, né? Então, se eu quisesse fazer a soma dos não perecíveis, mesma coisa, ó. Colocaria aqui o soma C, o intervalo, né? Que é esse intervalo aqui. Qual é o critério? O critério agora é os não perecíveis. Então, eu coloco aqui, ó, não perecíveis. É importante que seja exatamente a mesma palavra que está escrita aqui, tá? Porque senão ele não acha. E aí, qual a parte que eu quero que ele some? Essa daqui. Então, ele vai somar só os que estão na categoria não perecíveis, né? E aí, dá R$ 2.030, né? Que é a soma desses três aqui. Então, gente, ó, super tranquilo, tá? De fazer essas duas funções. Eu vou mandar as duas planilhas para vocês já prontas. Para vocês usarem tanto o PROC quanto o CONT C, né, quanto o Soma C. Então, nós já vimos muitas funções importantes, né, aqui dentro do Excel. Eu já mostrei para vocês também, acho que o filtro, né, que é um item muito importante nesses casos, quando eu tenho muita planilha. Ó. Então, se eu quiser fazer uma varredura também por livros, então eu desmarco, por exemplo, todos. Aqui eu quero fazer uma busca só por álgebra linear, ó, ele me traz. Então, utilizem também o filtro em alguns momentos no Excel, ele vai ser bastante importante, né, para vocês em alguns momentos, mas dá para fazer a varredura aqui também, ou procurar por palavras, né, específicas quando a gente vai fazer o PROC. Então, quero que vocês tentem, eu quero que vocês treinem, né, e vejam, né, a importância aí do uso do Excel. Principalmente na área de vocês, que é de recursos humanos, vocês vão trabalhar com muitos dados e é preciso extrair conhecimentos desses dados, né? E aí vocês vão saber, já mostrei aí várias formas, tabela dinâmica semana passada, muito importante, e hoje essas últimas aí. Então, na próxima semana a gente começa com a construção do blog, tá bom? Um beijo e até a próxima.